A descoberta do fogo marcou uma virada na história da humanidade. Além de fornecer calor e luz, o fogo permitiu aos nossos antepassados cozinhar, afastar predadores e, mais tarde, forjar metais. A capacidade de controlar o fogo mudou radicalmente a dieta humana, melhorando a nossa saúde e prolongando as nossas vidas. O fogo também contribuiu para a criação de ferramentas e armas mais sofisticadas, o que por sua vez promoveu o desenvolvimento de sociedades mais complexas. A invenção da roda marcou uma nova etapa na evolução tecnológica. Este mecanismo simples, mas engenhoso, revolucionou o transporte, tornando mais fácil o transporte de pessoas e mercadorias por longas distâncias. A roda também foi importante no desenvolvimento da agricultura, permitindo a criação de ferramentas como o arado. Além disso, lançou as bases para a criação de máquinas mais complexas, como o moinho de água. A transição de uma economia de caça e recolha para uma economia agrícola foi um processo gradual que mudou profundamente as sociedades humanas. A agricultura permitiu que as pessoas estabelecessem assentamentos permanentes, desenvolvessem sistemas de irrigação e armazenassem alimentos, levando ao crescimento populacional e à especialização do trabalho. A agricultura também é importante no desenvolvimento da escrita, da matemática e de outras formas de conhecimento. A domesticação de animais é um processo gradual que começou há milhares de anos, quando nossos ancestrais começaram a caçar animais selvagens para usá-los como fonte de alimento, roupa e companhia. Ao longo do tempo, através da seleção artificial, estas espécies adaptaram-se às necessidades humanas, desenvolvendo características físicas e comportamentais específicas. A domesticação não só mudou a forma como obtemos recursos, mas também influenciou a nossa organização social, economia e cultura. A escrita surgiu da necessidade de registrar informações importantes, como transações comerciais, leis e relatos históricos. Os primeiros sistemas de escrita eram pictográficos, ou seja, utilizavam imagens para representar ideias. Com o tempo, estes sistemas evoluíram para sistemas alfabéticos, onde cada símbolo representava um som. A escrita permite a transmissão de conhecimentos entre gerações, o desenvolvimento da literatura e da filosofia e a criação de estruturas sociais mais complexas. A bússola, com a sua agulha magnética sempre apontada para norte, revolucionou a navegação marítima. Antes de sua invenção, os marinheiros dependiam das estrelas e das características costeiras para se orientar. A bússola permitiu que os exploradores se aventurassem no mar com mais segurança, estimulando a exploração e o comércio globais. Além do uso na navegação, a bússola também teve aplicações em geologia, arquitetura e outras áreas. O papel, inventado na China, substituiu gradualmente meios de escrita mais pesados e volumosos, como papiros e tabuletas de argila. A fabricação de papel a partir de fibras vegetais permitiu a produção mais rápida e barata de livros e documentos, o que promoveu a difusão do conhecimento e da cultura. O papel também foi importante e foi complementado pela impressão. Como mencionamos brevemente, a imprensa, aperfeiçoada por Johannes Gutenberg, revolucionou a produção de livros e outros materiais impressos. Ao permitir a produção em massa de textos, a impressão democratizou o acesso ao conhecimento e acelerou o desenvolvimento da ciência, da filosofia e da literatura. A Reforma Protestante, por exemplo, não teria sido possível sem a imprensa, que permitiu a rápida difusão das ideias de Martinho Lutero. A máquina a vapor, como vimos, foi o motor da Revolução Industrial. Ao transformar a energia do vapor em trabalho mecânico, a máquina a vapor possibilitou a mecanização das fábricas, melhorou o transporte e aumentou a produtividade em muitos setores da economia. A descoberta da eletricidade e suas aplicações práticas revolucionaram o mundo moderno. Da iluminação à comunicação e automação, a eletricidade está presente em quase todos os aspectos das nossas vidas. Cientistas como Michael Faraday e Thomas Edison deram importantes contribuições para o desenvolvimento da eletricidade e suas aplicações. O telefone, inventado por Alexander Graham Bell, revolucionou as comunicações de longa distância, permitindo que as pessoas se comunicassem em tempo real a longas distâncias. O telefone também teve um impacto profundo na sociedade, facilitando as redes sociais e o desenvolvimento de negócios.
A descoberta das vacinas, a primeira delas foi a penicilina, por Alexander Fleming, marcou o início da era dos antibióticos e revolucionou o tratamento de doenças infecciosas. A penicilina salvou milhões de vidas e aumentou dramaticamente a esperança de vida. O transistor, um pequeno dispositivo semicondutor, revolucionou a eletrônica e lançou as bases para o desenvolvimento de computadores pessoais, smartphones e outros dispositivos eletrônicos modernos. O transistor é menor, mais eficiente e mais confiável do que os tubos de vácuo usados anteriormente. O computador, capaz de realizar cálculos complexos e armazenar grandes quantidades de informações, é uma das invenções mais influentes da história. A sua evolução tem sido exponencial, desde os primeiros computadores que ocupavam uma sala inteira até as poderosas máquinas portáteis que usamos todos os dias. A internet, por outro lado, é o resultado da interligação de milhões de computadores em todo o mundo. Esta rede global mudou a forma como comunicamos, trabalhamos e nos divertimos. Porém, é importante lembrar que a internet não existiria sem os computadores, que são os dispositivos que dão acesso a esta vasta rede de informações. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se concentra na criação de máquinas que podem executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizagem, raciocínio e resolução de problemas. Os desenvolvimentos no campo da inteligência artificial têm sido exponenciais ao longo das últimas décadas e hoje vemos aplicações da inteligência artificial em vários campos, da medicina às finanças. Modelos como o Gemini representam um marco no desenvolvimento da inteligência artificial, demonstrando uma capacidade sem precedentes de compreender e gerar a linguagem humana.